Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula desse nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica. Nós estamos com a lição bíblica, a Igreja dos Gentios. Sempre gosto de indicar a você, se possível, adquira o seu material. É sempre importante para você tê-lo como consulta, depois que passar as 13 aulas desse trimestre. Hoje, nós estaremos falando sobre a porta da fé se abre entre os gentios. Lembrando, e hoje eu quero trazer alguns pontos em particular para você, nós estamos nos utilizando da ACF, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Nós estamos nos baseando porque eu gosto muito da tradução por equivalência formal, aquilo que quase se traduz palavra por palavra e não a equivalência dinâmica palavra por conceito, ok? Nós vamos estar iniciando essa aula e hoje nós estaremos tratando de alguns pontos muito específicos desse processo de expansão. Na nossa primeira aula, nós tratamos sobre o chamado, né, que houve na igreja de Antioquia da Síria, quando estavam eles orando e jejuando, e disse o Espírito Santo: Apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, orando e jejuando, impondo as mãos sobre os dois, os enviaram. É muito importante nós focarmos nesse ponto, ok? Hoje o nosso texto áureo está embasado em Atos, no capítulo de número 13 e versículo de número 47. Esse aqui vai ser o nosso norte para a nossa aula de hoje. Porque o Senhor nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Nós estamos estudando a nossa base, a nossa área de crescimento, né? Nós sabemos que em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, enche-os de poder para que sejam testemunhas. A igreja começa em Jerusalém, até o capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos. Ainda o foco era a igreja de Jerusalém, porém, agora a partir de Atos 13, nós teremos uma base missionária. Isso mesmo, uma base missionária situada em Antioquia da Síria. Em nossa primeira aula, nós falamos os pontos principais que fizeram de Antioquia da Síria uma base missionária perfeita. Hoje eu quero chamar a atenção para o primeiro processo de viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé e em partes com João Marcos, ok? Nós estaremos lendo o texto, você pode acompanhar na sua revista, ou se não, dentro do próprio livro da Palavra do Senhor, a Bíblia. Nós estaremos lendo Atos, capítulo de número 13, versículo de número 44. Atos, capítulo 13 e versículo 44. É muito importante para essa aula que você esteja com a sua Bíblia na mão e que você esteja com a sua revista na mão, um caderno e uma caneta. O objetivo de uma aula é trazer informação e base o suficiente para que você viva a prática diária do Evangelho. Precisamos lembrar que o Evangelho não é uma filosofia e nem uma ideia. O Evangelho é uma pessoa. O capítulo de número 6 do Evangelho segundo escreveu João, a partir do versículo 66 ao 69, nós temos essa indicativa. Quando Pedro, respondendo a Jesus, disse: Para quem iremos nós? Perceba que ele não disse para onde, mas para quem. Porque o Evangelho não é uma filosofia e também não é uma ideia. O Evangelho é uma pessoa. Vamos à leitura bíblica. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais,
e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nós temos aqui o processo da viagem missionária do apóstolo Paulo. E eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro aspecto. Nós precisamos estar ligados às bases do nosso nascimento. Se nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde estamos indo. Isso quer dizer a garantia da nossa expansão. Nós vamos estar aqui, nós vamos colocar aqui na tela um mapa da viagem missionária do apóstolo Paulo, partindo da Antioquia da Síria, descendo para Seleucia, e de Seleucia para Chipre, aportando em Salamina e depois adentrando para Pafos, de Pafos para Pergue da Panfilha, de Pergue da Panfilha para Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. É importante você conhecer todo esse trajeto, porque aqui é o berço daquele evangelho que chegou até nós. Nós temos em Atos dos Apóstolos toda a base histórica necessária para que nós possamos prosseguir no entendimento daquilo que se diz o evangelho que chegou até nós. Quando nós lemos as 13 cartas de Paulo, parece que elas são cartas ou livros descolados dos outros livros do Novo Testamento. A bem da verdade, não. A bem da verdade, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, sejam elas as cartas igrejas ou as cartas pastorais, as cartas da prisão, elas foram identificadas dentro da história de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o nosso mais fiel documento sobre a história primária da igreja. Paulo terá uma viagem de por volta de 2 anos. Isso mesmo. Paulo vai viajar por volta do ano 46 ao ano 48. Essa é conhecida como a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Estará junto com ele Barnabé e também João Marcos. João Marcos, que ali por volta de Pergue na Panfilha, vai os deixar, voltando então para Jerusalém. Ok? Nesse processo, eles estarão entrando em pleno domínio romano. Nós sabemos que todo o império da época era de domínio romano, e há algo muito interessante nesse processo de viagem, e nós precisamos trazer essa informação histórica para você. Aquele primeiro processo de viagem se encaixa num período chamado Pax Romana, ou seja, a paz romana. Aquele processo de estabilidade política e estabilidade militar em todo o império. Não estava tendo guerra. O Império Romano já tinha conquistado tudo o que havia de conquistar e agora o império estava se estruturando. Isso é tão importante que observar esse processo de Pax Romana não mostra apenas a facilidade que os missionários tinham de se mover entre uma cidade e outra, entre uma cultura e outra, dentro do próprio Império Romano, mas a própria estrutura. A infraestrutura nesse processo ajudou demais. Hoje nós chamamos de estrada aquilo que nós usamos para viajar de um canto ao outro. Quem começou esse processo de estradas formadas, asfálticas, foram os romanos, que pouco antes da época de Jesus, no Império, já tinha pelo menos 400 mil quilômetros de estradas formadas, dentre elas uma boa parte já de camada asfáltica. Logicamente
que nós não estamos falando, né, desse asfalto que nós temos hoje com piche, mas nós estamos falando sobre uma estrada toda organizada com pedras, ok? Inclusive a palavra estrada vem do latim stratas, que significa caminho com camadas. Isto é, os romanos eles compactavam o solo e eles iam colocando camadas perfeitas de pedras. Eles não quebravam as pedras para que elas não se enfraquecessem no processo. Eles iam encaixando rochas de basalto para que pudesse ficar perfeito o caminho. Outro ponto muito interessante é a segurança no processo de viagem. Esse processo de viagem ele era garantido por toda a guarda pretória. Então nós temos aqui a infraestrutura do Império perfeita em processo de pax romana, ou seja, a paz militar e estabilidade política. Nós temos o processo de infraestrutura, nós temos o processo de proteção na viagem e nós temos algo muito interessante. Nós temos a cultura helênica. Hoje o mundo fala inglês, não é? Mas naquela época o mundo falava grego. Isso mesmo, o mundo falava grego. Esse era o idioma falado em todos os lugares. O idioma do império era o latim, mas o idioma da cultura era o grego. E o idioma da onde partiu o nosso Senhor Jesus Cristo, o aramaico e o hebraico. Então a estrutura estava toda preparada para esse processo. Esse processo ele vai partir desde Antioquia da Síria, ok? E o Espírito Santo os conduzirá para esse percurso. O primeiro percurso está revelado em Atos, no capítulo 13 e no versículo de número 4, aonde começa de fato a missão. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles deixam a igreja de Antioquia da Síria, enviados pelo Espírito Santo, e eles vão até o porto de Seleucia. O apóstolo Paulo se utilizará muitas vezes de viagens pelo mar Mediterrâneo e também pelo mar Egeu, para então propagar e proclamar o evangelho, ok? Então eles vão partir da Seleucia e eles vão para Chipre. Eles são conduzidos pelo Espírito Santo e conduzidos pelo Espírito Santo, eles vão começar a missão pela terra natal de Barnabé. Isso mesmo, Chipre é a terra natal do companheiro de viagem, companheiro de missão de Paulo, chamado Barnabé. É importante nós observarmos toda a estrutura de Chipre, uma pequena ilha dentro do mar Mediterrâneo, né? Tendo por sua capital Pafos, na área oeste da ilha. Eles vão aportar em Salamina, que é a área leste da ilha, e nesse processo eles vão de ponta a ponta naquela ilha. Essa ilha é uma província senatorial governada pelo procônsul Sérgio Paulo, inclusive citado em Atos dos Apóstolos, no texto que nós lemos, e vai dar sequência no processo da história. Havia recebido de forma muito tímida já o evangelho, tá? Já havia recebido ali de forma muito tímida o evangelho. Sabe aquele momento onde Estevão é julgado diante do Sinédrio, traz toda aquela palavra expositiva diante do Sinédrio, o seu rosto brilha como que de um anjo diante deles? Ali começa uma grande perseguição. E essa perseguição que vai espalhar toda a igreja vai fazer com que muitos da igreja de Jerusalém vão exatamente para aquela região, para a região de Antioquia da Síria, para Chipre, e ali chegando, eles têm uma preocupação de anunciar o evangelho, só que eles não anunciam o evangelho aos gentios. Até então, não havia começado o anúncio do evangelho aos gentios. Todavia, enquanto eles estavam anunciando o evangelho aos judeus, no capítulo de número 11, do versículo 19 ao versículo 26, alguns gregos, chipriotas, eles ouvem o evangelho e eles creem e eles mesmos acabam anunciando um pouco ali, um pouco aqui,
aquilo que seria o evangelho que ainda haveria de chegar através da vida do apóstolo Paulo e também através da vida de Barnabé. Esse processo de anúncio do evangelho em Chipre, ele é muito interessante porque essa ilha, que era uma província senatorial governada pelo procônsul Sérgio Paulo, ela era muito rica. Ela era muito rica em madeira e ela era muito rica em cobre, ok? Então, esse processo da sua localização entre o continente africano, entre o continente europeu e entre o continente asiático faz com que ela tenha uma localização perfeita para o comércio. Então, ela era uma ilha muito importante, uma província muito importante para o Império Romano, situada no mar Mediterrâneo, mar que recebera a navegação de Paulo por muitas vezes. O nome grego de Chipre é Kypros, que pode significar cobre ou pode significar cipreste. Paulo, ele vai aportar em Salamina, depois de sair de Seleucia, e ele vai então de leste a oeste na ilha, pregando o evangelho. Todo esse processo de missão em Chipre. Quando Paulo aporta em Salamina, que é uma das maiores cidades da ilha de Chipre, onde ficava o Porto Leste, Paulo ele vai cumprir um princípio missionário que ele carrega. Eu gostaria de ler esse princípio missionário com você em Romanos. Eu vou abrir aqui Romanos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 16, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o que Paulo fará? Como a ilha de Chipre era bem próxima do Oriente Médio, do Oriente Próximo, ali havia muitos judeus, portanto, muitas sinagogas, principalmente na região de Salamina, uma das maiores cidades da região leste de Chipre. Paulo, então, ele cumprindo esse princípio missionário de primeiro anunciar o evangelho aos judeus e depois aos gregos, deixa eu abrir aqui um ponto essencial de observação. Esse aos gregos não faz alusão somente e especificamente aos gregos, mas a todos os gentios. É uma força de expressão apenas para fazer a identificação de povos que não faziam parte do costume ou da fé judaica, ok? Então, ele cumprindo esse princípio, ele vai começar a pregar nas sinagogas, tá? Então, até aquele presente momento, eles estão acompanhados por João Marcos. Alguns dizem que João Marcos era primo de Barnabé. Outros vão dizer que João Marcos era sobrinho de Barnabé. Pastor, ele era o quê? Especificamente, irmãos, eu não vou saber lhe dizer. Essas mais de 2 décadas lidando com teologia bíblica e também com teologia histórica, uma coisa eu aprendi com certeza. Existem algumas afirmações que não mudarão o meu esteio de fé e nem mudarão aquilo que eu devo praticar diariamente. Então, seja ele primo, seja ele sobrinho, não importa. Ele está caminhando junto com Paulo e Barnabé, pelo menos até aqui, a ilha de Chipre, ok? Conforme a obra missional ela vai se expandindo, ela vai exigindo alguns fatores, porque eles estão se distanciando. Eles saíram de uma base missionária. E o texto de Atos 13, verso 1, identifica essa base missionária como um lugar cheio do Espírito Santo, onde havia doutores e profetas. Então eles estão saindo de um conforto onde a presença do Espírito Santo se manifesta com muita pungência, com muita clareza, governa a igreja de fato. Todavia, quanto mais longe eles estão, menos esse apoio eles têm. Isso vai fazendo com que eles precisam exigir de si fidelidade, reverência, obediência e direção do Espírito Santo. Meu amigo pastor, eu não sei qual é o tamanho da igreja que você está dirigindo nesse momento.
se a sua igreja ainda é um campo missionário, se ela é uma subcongregação, se ela é uma congregação, se ela é uma sede setorial, não importa. O importante é que sempre será exigido de você fidelidade, reverência, obediência e o principal, direção do Espírito Santo. Não se mova sem a direção do Espírito Santo. Todavia, tendo a direção do Espírito Santo, não se demore a mover-se. Não se mova sem a direção do Espírito Santo. Tendo a direção do Espírito Santo, mova-se velozmente. Dê resposta rápida ao Espírito Santo de Deus. Esse processo de fidelidade, esse processo de reverência, esse processo de obediência e direcionamento do Espírito Santo nem sempre nos levarão a ambientes bons e desejáveis. Nós não queremos sair do conforto da nossa congregação. Nós não queremos abandonar o conforto da nossa comunidade local. Mas a impulsionabilidade do poder do Espírito Santo vem exatamente para nos tirar do lugar de conforto, porque o objetivo da manifestação do poder do Espírito Santo não é aquecer os nossos cultos, mas o objetivo da manifestação do poder do Espírito Santo é nos preparar para a pregação do Evangelho, com manifestação de sinais, confronto e expulsão das trevas e firmeza do reino de Deus. Se você não tiver isso em mente, que o Espírito Santo veio sobre você, você recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas estranhas, e você está parado, tem algo estranho acontecendo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido líder. Você precisa observar a sua vida espiritual. Se está havendo fidelidade, reverência, obediência e direção do Espírito Santo. Paulo, ele vai partindo de Salamina e ele vai até a capital de Chipre, chamado Pafos. Anunciando o evangelho em Pafos, o governador daquela província senatorial chamada Chipre ouvirá e quererá ouvir mais. Ficará desejoso. Então preste atenção, acho muito interessante isso, porque o texto bíblico vai dizer que este governador, por título procônsul e nome Sérgio Paulo, ele quererá ouvir mais de Barnabé e de Saulo que estão viajando. Perceba, um homem nesse ponto, nessa categoria de governo, em uma província toda, querer ouvir esses dois, o que eles estão falando tem coerência e manifestação. Coerência e manifestação. O evangelho, ele precisa ser comunicado a todas as classes. Nós estamos falando aqui de um governador de uma província. Portanto, aqueles que estão falando saíram de uma igreja onde havia profetas e doutores. Nós sabemos que Paulo é um grande doutor, não somente na lei, como também do evangelho. Boa parte da sistematização e a síntese da nossa fé parte dos seus escritos, ok? E isso é importante observar e abre aqui uma observação, a necessidade de se estudar a palavra, a necessidade de se estudar a palavra. Nós precisamos ter luz na mente e nós precisamos ter fogo no coração. Se você é pentecostal, clássico, e determina a não necessidade de se estudar a palavra por medo do esfriamento, eu lhe afirmo que o seu medo não é um esfriamento. Eu afirmo que o seu medo é descobrir que a forma com que você crê e anda é uma mentira. Estudar a palavra não esfria. Estudar teologia saudável, sadia, bíblica, ela te aproxima de Deus. Primeiro, porque a teologia é a Bíblia. Todos nós somos teólogos. Independente se você frequentou uma academia ou não, você acaba sendo um teólogo. Mas por que isso, pastor? A partir do momento que você faz isso,
Você abre o texto bíblico, você está nesse exato momento fazendo teologia. Teologia, teo, Deus, logia, estudo. Você está estudando algo acerca de Deus. Não, pastor, mas eu não estou estudando, eu estou apenas lendo. Na realidade, isso não existe. Não existe nenhum ser humano na Terra que tenha capacidade de ler sem imediatamente interpretar. Interpretará a partir da sua capacidade, da sua experiência, do seu intelecto, do nível do seu conhecimento, mas interpretará. Então, quanto mais você estuda a palavra, mais próximo você fica de Deus. Quanto menos você estuda a palavra, menos você terá de Deus. E você terá dificuldade em assuntos básicos como reverência, arrependimento, santificação, assuntos basilares que um discípulo precisa saber até mesmo antes de descer as águas, porque espera-se que haja um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual sendo exercida, ok? Então, o que faz com que esse procônsul queira ouvir mais da palavra? A forma com que eles estão falando, a expressão, não somente na capacidade da colocação das palavras, mas a manifestação pelo Espírito Santo de Deus. Só que nesse processo, em Paulo estar pregando, Barnabé está pregando, e esse procônsul querendo ouvir mais do Evangelho, acontecerá algo muito interessante. Um mágico, por nome Bar Jesus, Bar Jesus em hebraico significa filho de Jesus, parece até uma sátira, né? Parece algo de brincadeira dentro do texto, mas na realidade não é. Bar Jesus, e também a expressão grega Elimas. Elimas, ele era um mágico e também um falso profeta. Ele movia-se pelo espírito do engano, a obra do erro, né? E Paulo e Barnabé, ao se aproximar do procônsul, eles querem anunciar o evangelho, porque esse procônsul, Sérgio Paulo, quer ouvir mais do evangelho. Todavia, esse Elimas tenta o impedir. Naquele exato momento, Paulo olhará Elimas e liberará uma palavra de juízo sobre ele. E ele imediatamente ficará cego. Eu preciso que você observe isso. O teor de guerra que envolve o Evangelho. O Evangelho não é florido. Deus não é romântico. O amor de Cristo não é romântico. Não está nos contos de romance. Há um embate potente das trevas querendo impedir o avanço do Evangelho. Mas, para aqueles que estão cheios do Espírito Santo e carregam em si a doutrina do Senhor, as trevas não resistirão. Ok? Bom, nesse processo onde o evangelho ele rompe as barreiras sociais e rompe as barreiras espirituais, porque foi o que aconteceu exatamente aqui, a palavra ela é pregada. Quando a palavra ela é pregada, porque o texto diz que Sérgio Paulo ele se admira da manifestação do poder através da vida de Paulo, ouve a palavra e aceita a palavra, ou seja, aceitou a Jesus, creu em Jesus e na manifestação do seu poder. A primeira coisa que acontece é a quebra de barreira social e quebra de barreira espiritual. No processo existe então a transformação da mente, uma iluminação do entendimento, uma transformação do coração e, por fim, a transformação total da vida. Bom, esse foi o processo de missão em Chipre. Existem mais detalhes? Sim, existem muito mais detalhes na história. E eu lhe convido a ler Atos no capítulo de número 13, porque é extremamente importante compreender todo esse detalhe. Eles então vão sair, né, de Pafos e eles vão prosseguir a viagem para Antioquia da Pisídia. Paulo, ele ministrará uma mensagem extremamente
poderosa em Antioquia da Psídia. Você precisa ler do versículo de número 16 até o versículo de número 43 de Atos 13. Você precisa ler essa mensagem de Paulo quantas vezes forem necessárias, até que ela se torne uma verdade contundente diante do seu espírito e tome conta de todo o seu ser. Porque Paulo trará uma mensagem expositiva, de gênero narrativo e de extrema aplicação moral. Ele começará desde a criação do homem, praticamente passando pela história e o chamado de Abraão, passando por Israel, chegando até Cristo, a sua morte de cruz e a sua ressurreição, anunciando então a salvação entre aqueles que estavam ouvindo. Lembre-se, Paulo tem um princípio: primeiro aos judeus, depois aos gentios. Paulo então está pregando em uma sinagoga. Isso significa que tem muitos judeus, e as sinagogas naquela época não recebiam somente judeus, mas também gentios, que aos sábados iam para ouvir o ensino da lei, as parashiot, as porções da palavra. E Paulo, ele trará essa palavra exatamente após esse ensino, porque lhe dão a oportunidade de falar na sinagoga. Sabe o que acontece? Há uma repercussão imediata. Os judeus resistem, se retiram imediatamente. Os gentios, eles pedem para que Paulo repita a pregação. Isso mesmo, viu, pregador? A pregação pode ser repetida. Não só pode, como deve ser repetida. Porque a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada, apregoada, bem fixada, bem compreendida, entendida, vivida, expressada sempre. Então, os gentios, eles olham para Paulo e Barnabé e eles voltem no próximo Shabat, no próximo sábado, e falem-nos de novo sobre isso. E sabe o que é que vai acontecer quando eles estão ali em Antioquia da Psídia, pregando na sinagoga? Eles pregam novamente a mensagem, só que algo acontece no sábado seguinte. A multidão é o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Tem muita gente para os ouvir naquele exato momento que eles estão pregando. O texto bíblico diz que há uma inveja e uma resistência dos judeus. Eu não quero entrar muito nesse contexto porque eu não quero resvalar na doutrina da salvação. Eu não quero entrar a fundo nessa característica da soteriologia, manifestação da graça e etc. Mas aqui existe algo muito interessante dentro desse texto. Porque, primeiro, os judeus, eles não estão resistindo à mensagem. Eles estão sendo movidos pela inveja. Isso significa dizer que Paulo, até aquele momento, que começou a pregar e teve aquela multidão antes de Paulo e Barnabé chegarem, a sinagoga estava vazia, tinha pouca gente, somente aquelas pessoas de costume mesmo na sinagoga, só que a mensagem com autoridade atrai o povo. A mensagem com autoridade atrai o povo. E isso faz com que a multidão ela se aflore dentro da sinagoga para ouvi-los. Isso causa uma grande inveja entre os judeus. Causando essa grande inveja entre os judeus, sabe o que acontecerá? Acontecerá que eles resistirão. Isso é terrível, porque a manifestação do pecado, a raiz da inveja, toma conta deles e os impedem de acessar a salvação através de Cristo Jesus. Bom, nesse exato momento, Paulo ele vai se entristecer profundamente. Porque é óbvio, Paulo tem o desejo de que os seus fraternos, os seus irmãos, os judeus, de onde veio a salvação, Cristo Jesus, aceitasse o Evangelho. Mas não foi isso que aconteceu. Havia uma palavra sobre a vida de Paulo e Paulo irá declará-la. Paulo dirá: bom, já que vocês não aceitaram a palavra do Evangelho,
então agora nós iremos para os gentios. Porque eu sei que eu fui chamado para a luz e salvação dos gentios, para que haja salvação até o confim da terra. Isso é interessante porque muitos de nós temos um problema. Na hora que nós estamos pregando, seja para uma pessoa, na frente de uma igreja, não importa. Se nós sofremos uma rejeição, nós temos uma tendência a nos tornarmos um pouco mais introvertidos, chateados, porque nós entendemos que estão nos rejeitando. A bem da verdade não é. Há uma resistência das trevas, há uma resistência contra o evangelho, e isso não nos pode fazer parar. Nós precisamos entender o propósito. Paulo entendeu o propósito. Bom, eu cheguei em Salamina, peguei e os judeus não creram. Eu cheguei em Pafos, não creram. E agora eu estou em Antioquia, da Psídia, não creram. Há uma resistência. Sabe o que Paulo fará? Ele entenderá o próprio chamado. Entendendo o próprio chamado, quando ele dirá: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Pergunta para você: você se lembra qual foi o chamado do Senhor para com a sua vida? Ah, pastor, existe um chamado coletivo. Toda a igreja de Cristo, toda, da criança ao adolescente, do adolescente ao jovem, do jovem ao velho, dos obreiros, não importa. A igreja, como corpo de Cristo, tem a obrigação de pregar o evangelho. Ponto. Ponto. Só que existem chamados específicos, como esse do apóstolo Paulo. Qual é o chamado específico de Deus para você? Qual é a estratégia de Deus para o chamado específico para você? Você foi chamado para pregar? Pergunta: você está estudando teologia? Você está gastando tempo com a palavra? Você está se consagrando? Você está orando? Porque uma pregação sem poder de nada vale. Nós temos a famosa frase, de John Wesley: ponha fogo em seu sermão ou jogue o seu sermão no fogo. Você não tem opção. Outrora ele mesmo disse: eu me ponho a queimar e as multidões vêm para assistir-me queimando. Nós precisamos ter essa convicção na vida. Os judeus resistiram por inveja, entristeceu Paulo, sim, entristeceu, mas não foi suficiente para pará-lo. Paulo tem a característica de compreender o chamado, viver pelo chamado, andar pelo chamado. Quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele tem a plena convicção de ter vivido tudo do chamado, tudo do propósito. E isso precisa ficar evidente para você, meu irmão. Isso precisa ficar claro para você, minha irmã. Se você não tem a consciência do seu chamado, você vai buscar em áreas que você acha. E aí é onde começa um grande problema. Você vai se ferir, você vai se cansar, você vai ferir a outros e você vai cansar a outros. Ao invés de edificar, você vai destruir. Ao invés de prosseguir, você vai regredir, porque você está fora do seu propósito e do seu chamado. E isso é terrível, isso é terrível. Nesse processo do entendimento do apóstolo Paulo acerca do seu chamado, no capítulo 13, versículo 47, essa resistência voluntária do evangelho pela parte dos judeus, fará então com que se cumpra duas palavras proféticas do profeta Isaías, e depois você pode ler Isaías 49:6, onde diz que de Israel partiria a luz para os gentios, e Isaías 65, 1 e 2, onde diz que Deus responderia a um povo que nem lhe chamava de Senhor. A viagem missionária ela seguirá agora para Icônio, Listra e Derbe. Nós estamos aqui em pouco tempo de aula, mas imagina quantos dias, quantas semanas Paulo insistindo e pregando a palavra. Bom, nós dissemos que esse processo de ida e volta de Paulo entre os anos 46 e 48 depois de Cristo
leva pelo menos aí 2 anos. Pelo menos 2 anos. Então não é algo do dia para a noite. Então vale a pena você depois debruçar-se em Atos dos Apóstolos com muita calma, com muita cautela, buscar a história dos pais da igreja, compreender a história da igreja. Você precisa aprender de onde é que você nasceu. Você precisa saber de onde você veio para saber para onde você está indo. Nós vamos falar então aqui sobre a missão em Icônio, Listra e Derbe, para nós fecharmos esse primeiro envio missionário com duração de pelo menos 2 anos. Em primeiro ponto, há um testemunho ousado, isso mesmo, um testemunho ousado do apóstolo Paulo. Esse testemunho ousado, ele acontecerá em Icônio. Tá? Paulo e Barnabé, mais uma vez, insistindo no princípio missionário de Paulo, irão para a Knesset, para a sinagoga, e vão pregar o evangelho com ousadia. E aqui vale um ponto de observação. Eles pregavam e o Espírito Santo do Senhor, o Senhor, confirmava a pregação com sinais e prodígios. Quanto tempo você não vê milagre? Há quanto tempo você não vê um surdo ouvir, um cego ver, um paralítico andar, um mudo falar? Há quanto tempo você não vê um demônio sendo expulso? Você não está achando estranho isso? Jesus mudou? Não. O poder do Espírito Santo diminuiu? Não, ele é Deus. Porventura, a palavra do Senhor se tornou mentira? É óbvio que não. Então, tem algo faltando aí. Porque se há uma pregação do Evangelho, naturalmente há confirmação. Isso foi o próprio Jesus que disse: os sinais seguirão aos que creem. Só que essa palavra de Jesus, ela vem atrelada a ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o processo da pregação manifesta os processos de sinais e prodígios. Não está tendo sinais e prodígios? Tem alguma coisa errada. Mais errado ainda é eu e você aceitarmos isso de forma natural. Como se Deus tivesse diminuído a sua vontade de operar. Como se Cristo tivesse diminuído o seu poder. Como se o Espírito Santo não atuasse mais. Eu sou pentecostal clássico, eu não sou cessacionista. Acredito que desde Atos 2 até a partida da igreja para com Cristo na glória, o poder do Espírito Santo estará plenamente atuante, demonstrando que ele é Deus e que a palavra é a palavra de Cristo, a verdade, a salvação para mim e para você. Então, nesse processo de manifestação de sinais, há algo bastante interessante aqui, porque muitos judeus e gregos creram por esse processo aonde os sinais e os prodígios eles eram manifestos. Muitos, mas muitos eles creram mesmo. Só que todavia, há uma divisão aqui nesse processo de pregação em Icônio. Muitos creram, e aqui muitos judeus creram, felicidade para Paulo. Muitos gregos, muitos gentios creram, todavia a cidade ela acaba se dividindo. E esse processo de divisão, ele vai fazer com que o Espírito Santo dê uma direção a Paulo e a Barnabé. Eles são enviados a Listra, porque há uma conspiração e uma divisão na cidade para apedrejá-los. Isso mesmo. Eles não são covardes. Eles só saem dali porque o Espírito Santo lhes disse para que saísse. Ok? O Espírito Santo lhes diz: saia. Aonde a palavra de Cristo frutifica, gera oposição. Esteja preparado. É natural. Se não houver oposição, não é a palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo faz com que o reino de Deus invada a terra.
E o reino da terra está poluído com o reino de Satanás e o pecado do homem. Então há um embate, há uma resistência, e você precisa ter essa compreensão. Pensar que o evangelho de Deus é cultura amigável, olha, eu sinto muito, mas você está lendo outra Bíblia que não seja essa Bíblia, a verdade da palavra. Pensar que o evangelho não causa esse frenesi é um erro. O evangelho, ele sempre vai bater de frente e causará um grande confronto. E isso precisa ficar claro para mim e para você. Então, aqui, quando eles estão na cidade de Icônio pregando, muitos aceitam, outros não aceitam, os que não aceitam querem apedrejá-los, o Espírito Santo os tira daquela cidade e lhes dá a direção, então, para que eles possam ir para Listra. Em Listra, eles receberão a graça de ver muitos milagres sendo operados. Inclusive, em Listra, eles pregam e Paulo cura um homem com uma doença, está aleijado desde nascença. E aqui é que é uma confusão bastante interessante, e eu quero te chamar a atenção, porque a gente está quase caminhando para o final da aula já. Paulo está pregando, a cura acontece. Sabe o que vai acontecer ali? Vão chamá-los de Mercúrio e de Júpiter. São deuses adorados no panteão romano. Ali é um templo desses deuses. O sacerdote desses deuses, quando vem, vai buscar até boi para poder sacrificar em praça pública diante de Barnabé e de Saulo. Eles pulam no meio da multidão, rasgam as suas vestes e dizem: homens, nós somos homens comuns como vocês, nós não somos deuses. O que está acontecendo aqui é a manifestação do poder de Deus. E sabe o que acontece com essa multidão? Eles acreditam. Eles acreditam no Evangelho, eles acreditam na palavra, porque eles ficam espantados com o milagre. E aí acontece um outro problema. Judeus que viram Paulo pregando em Antioquia da Psídia, lembra dos judeus que resistiram lá na sinagoga? Então, esses judeus, eles vêm na viagem, quase que no encalço de Paulo e Barnabé, e eles vão levantar-se contra Paulo e Barnabé. O que é que vai acontecer, pastor? Paulo vai ser apedrejado, quase até a morte. Ué, pastor, mas em Icônio, eles tentaram apedrejar Paulo e Barnabé, o Espírito Santo mandou que eles saíssem de lá. Verdade. Por que o Espírito Santo não mandou que eles saíssem ali agora de Listra? Porque o Espírito Santo assim o quis. Aqui fica a primeira regra para você. A estratégia é do Espírito Santo. Não minha, não sua. E a partir da estratégia do Espírito Santo, nós desenvolvemos. Isso tem que ficar claro. A igreja que não é dirigida pelo Espírito Santo, ela já deixou de ser igreja há muito tempo. Paulo então será apedrejado. Mas não é estranho? Alguns minutos atrás, eles queriam adorar a Paulo e a Barnabé pelo milagre operado. Minutos depois, eles agora estão querendo apedrejá-los e os apedrejam. Apedrejando Paulo, deixando-o quase morto. O Senhor o restaura, ele volta para dentro da cidade, vai pregar do mesmo jeito, até porque a fé bíblica não foge da dor, e isso precisa também deixar essa questão que nós temos hoje em dia. A Bíblia nos ensina a lidar muito bem com a matéria da dor. A igreja atual precisa aprender a lidar com a matéria da dor em Cristo Jesus pelo Espírito Santo e pela palavra. Paulo, restaurado pelo Senhor, ele volta para onde apedrejaram e vai pregar a palavra, porque ele entende ser propósito. Só que eu quero fazer alusão aqui a algo. O milagre operado por Paulo e Barnabé não foi suficiente para firmar a fé do povo. Paulo prega, o povo crê. Quando ele opera o milagre, o povo fica extasiado. Quando vem alguém e fala mal dos dois, aquele povo que creu em Paulo e Barnabé agora quer apedrejá-lo até a morte. Porque o evangelho, ele opera sinais e prodígios e é confirmação daquilo que está sendo pregado e precisa que isso aconteça. Mas a manutenção da nossa fé,
A manutenção do nosso conhecimento de Cristo está aqui, ó. É o campo de batalha da mente. O diabo luta pela sua mente 24 horas por dia. O diabo luta pelo seu emocional 24 horas por dia, porque se ele controlar esse campo, não existe milagre que se opere na sua frente que te faça servir a Cristo. É por isso que você acaba vivendo uma vida dupla. É por isso que você vive uma vida diante dos seus e longe dos seus você vive uma outra vida. É por isso que você está dentro da igreja, louvando ao Senhor, participando do grupo, pregando a palavra, cantando, e quando você está longe desse grupo, você está na pornografia, você está na mentira, você está pagando, você comprando e não pagando, você está traindo, adulterando, fornicando. Mas por quê? Porque milagre, sinais, poder não é suficiente para fazer com que você tenha um encaixe fixo na fé. O que aconteceu aqui? Exatamente o que acontece em Listra. A manifestação de poder. Maravilha, precisa ter. Um evangelho sem manifestação de poder não é evangelho. Mas um evangelho só com manifestação de poder não é evangelho. Bom, daqui Paulo seguirá para o último estágio da sua viagem missionária. E depois ele fará esse percurso agora voltando, né? Depois ele vai voltar Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia. Agora ele não vai passar mais em Pafos, né? Ele vai direto para Salamina, Antioquia da Síria, através do porto de Seleucia. Paulo vai chegar em Derbe. Derbe, Derbe o evangelho frutificou de uma maneira muito interessante. A, a palavra do Senhor encontrou um terreno muito fértil em Derbe. Ali não há perseguição, ali não há resistência, a palavra ela é pregada, ela com muita fidelidade vai ser declarada, os sinais vão ser promulgados, a obra missionária prossegue porque as suas raízes missionais, elas não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Esse processo nos revela a fé entre os gentios que começou a se operar e chegou até mim e até você. É importante nós compreendermos que não foi um caminho fácil para que hoje eu esteja aqui gravando para você essa aula, para que hoje eu pudesse ter o cânon totalmente fechado na minha mão, a Bíblia Sagrada, tivesse acesso a livros, estivesse bem arrumado falando com você, com esse microfone. Não, não foi assim que o apóstolo Paulo o fez. Hoje nós temos todos esses pontos que nos ajudam a proclamar o Evangelho. Mas, historicamente, começou com estando eles orando e jejuando, disse o Espírito Santo. Que o eterno Deus possa lhe abençoar e que você possa ser edificado, que você possa entender a necessidade. Volte a essa aula quantas vezes for preciso. Leia a revista, leia a Bíblia. Tire um tempo de oração. Se a sua agenda de estudo é de 1 hora, tenha uma agenda de oração de 3. Sempre a oração e a presença do Senhor serão essencialíssimos para o processo do entendimento eficaz no seu espírito. Te aguardo na próxima aula. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.